Nessa noite, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos porque Tu és Deus. Nós te bendizemos porque Tu és o Senhor na nossa vida. Pai querido, Pai amado, nós aqui estamos, Senhor, com o nosso coração aberto para ouvir a Tua palavra. Deus eterno, pessoas que deixaram suas casas, que deixaram seus afazeres para ter um encontro nesta noite com o Senhor. Nessa noite, Senhor, nós queremos abrir a nossa alma para que o Senhor possa se manifestar em nossa vida. Nós não queremos sair desse lugar sem ouvir a Sua palavra. Nós não queremos sair desse lugar sem ouvir a Sua voz. Por isso, Senhor, fala conosco. Toca o nosso coração. Aqui nesse lugar, meu Deus, estão pessoas que estão entristecidas, angustiadas. Pessoas que estão carregando as suas pesadas cruzes. E muitas das vezes pensando em desistir do caminho do Senhor. Mas, Senhor, aqui nós estamos com a fé inabalável, acreditando que nessa noite o Senhor virá ao nosso encontro, que nessa noite o Senhor virá em nosso auxílio. Por isso, Pai, as pessoas que chegaram nesse lugar entristecidas, angustiadas, cansadas, serão tomadas pela força do Espírito Santo e já vão levantar para prosseguir os seus caminhos. Pai, nessa noite nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, fala conosco, Pai. Fala com cada um de nós que estamos aqui. E eu, como pregador da Tua palavra, eu te peço que todo o meu humano nessa noite caia por terra e que se levante em minha vida um pregador segundo o Teu coração. Que minhas fraquezas, que os meus pecados, Senhor, não atrapalhem a vossa ação nessa noite. E que o Senhor cresça e que eu te diminua. Que desde o fio de cabelo da minha cabeça à sola dos meus pés, que o Senhor possa estar tomando a minha vida. Usa-me, Senhor. Faz com que eu possa ser nessa noite tomado pelo poder do Espírito Santo. Que não seja eu, mas o Senhor. Nós te pedimos com o nosso coração sincero. Faz o seu milagre na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém. Amém? Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Convido os irmãos que estão aí. Vamos chegar aqui para frente. Vamos ficar mais perto do altar da graça de Deus. Vamos ficar mais perto do altar. Amém? Em lugar aqui na frente. Boa noite, igreja. Boa noite. Vocês estão alegres? Sim. Mas não me convenceu a ser alegre. Vocês não. Você não está alegre, irmão? Hein, Otávio? Se a pessoa que hoje não está alegre, eu tenho certeza, irmão, que nesta noite a alegria do Senhor vai ser a nossa força. Amém? Amém. Para quem não me conhece, eu me chamo Dione, tenho 24 anos. Há 7 anos eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. E há 5 anos eu prego a palavra do Senhor. E é com muita alegria, meu irmão, que eu estou aqui nessa noite para pregar a palavra do Senhor. Porque eu tenho certeza, irmão, que o Senhor nessa noite vai falar conosco, amém? Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: nessa noite, o Senhor vai falar com você. Nessa noite, o Senhor vai levantar a tua vida. Se alegre, irmão, fala para ele. Porque o Senhor veio ao seu encontro. Se a igreja acredita nisso, dá um glória a Deus bem alto e aplauda o Senhor que está aqui, amém? Aplauda o Senhor. Eu, assim como a Marta, fiquei rouco por causa do retiro de carnaval. Mas eu tenho certeza, irmão, que diante da unção do Espírito Santo não tem voz rouca, não tem cansado, não tem dor de cabeça, amém? E nós vamos hoje, irmão, ter um encontro com o Espírito Santo aqui nesse lugar, nessa noite. Por isso, meu irmão, quem trouxe a palavra do Senhor, levanta ela para ver. Amém. Amém. Pega
versículo de 1 a 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 ao 13. Antes de nós lermos essa palavra, quando eu meditava sobre essa palavra para essa pregação, o Senhor trazia à minha mente o início da minha caminhada. O Senhor trazia em minha mente quando eu encontrei com o Senhor, quando eu decidi aceitar Jesus como o Senhor da minha vida, irmão. E como foi lindo aquele momento, como foi especial aquele momento na minha vida. Eu ali com os meus 17 anos, sem saber o que fazer da minha vida, sem mais esperança sobre o meu futuro, muito novo, mas já tinha desistido da minha caminhada, da minha vida. Irmão, eu tive um encontro com o Senhor, eu tive um encontro com o Espírito Santo. Na igreja da matriz do Espírito Santo, naquela sexta-feira da paixão, quando eu diante do crucifixo do Senhor Jesus, eu me prostrei e entreguei a minha vida, irmão. Nunca mais eu fui o mesmo. E depois daquele dia, eu me tornei um novo homem, me tornei uma nova pessoa. E então, meditando para essa pregação, eu comecei a ter saudade daqueles momentos. Eu comecei a ter saudade dos momentos que eu ia para a Santa Missa com aquele fogo no coração no começo da caminhada. Eu comecei a ter saudade dos grupos de oração que eu participava. Comecei a ter saudade, irmão, de eu sair da minha casa a pé e indo para a montanha orar. Comecei a ter saudade, irmão, quando eu pegava o meu rosário e começava a orar sem parar, ali com força, com alegria. Comecei a ter saudade, sabe? Quando eu reunia com os irmãos e começava a partilhar sobre Deus. E hoje, meu irmão, o tema dessa pregação é novos homens nascidos do poder de Deus. Naquela sexta-feira da paixão do ano de 2008, eu nasci de novo. Eu nasci do poder de Deus. Eu tenho certeza, meu irmão, se você também traz uma saudade no seu coração, daquele tempo, irmão, onde você orava e o fogo caía, daquele tempo que você olhava para a palavra de Deus e tinha respeito, daquele tempo, meu irmão, que quando o Senhor falava com você, quando o Senhor te direcionava algo, você ia, porque você ouvia e entendia a voz do seu Deus. Se você tem saudade desse tempo, irmão, hoje eu quero falar para você. Vamos nessa noite sair do saudosismo e vamos entrar, meu irmão, na atmosfera do poder de Deus, porque a história de Deus na sua vida não é uma história para ficar só lembrando. Não, meu irmão. A história de Deus na sua vida é para se viver hoje, irmão. Amém? Amém? Vamos levantar para ler a palavra do Senhor. O tema dessa pregação é novos homens nascidos do poder de Deus. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo, que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Achavam-se em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionado, manifestava sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós ouvimos falar, cada um em sua própria língua?
que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, no Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos publicar em nossa língua as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: o que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estamos todos embriagados de vinho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir essas palavras, meu irmão? Aplaudir as coisas. O pessoal aí do fundo está me ouvindo direitinho? Ruído, não, tudo tranquilo? O pessoal da frente está me ouvindo direitinho? Beleza, então. Meus irmãos, nós acabamos de ler um trecho do Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas. E antes de nós aprofundarmos nessa passagem, vamos entrar no início, no primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos, quando São Lucas escreve que os discípulos estavam reunidos com o Senhor Jesus no Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus ali já ressuscitado começa a ensinar os seus discípulos, a dizer a eles que eles não deviam sair de Jerusalém até que a promessa do Pai se cumprisse sobre eles. O Senhor Jesus estava ali comendo com eles, começa a dizer: a promessa do Pai vai vir sobre vocês, aquilo que está escrito em Joel, capítulo 3, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor: eis que derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Jovens terão visão, velhos sonharão, filhos e filhas profetizarão. E os discípulos do Senhor, eu acredito, meu irmão, que eles então se encheram de esperança, encheram de alegria. E no meio daquela conversa, no meio daquela revelação, o Senhor Jesus começa a se ascender ao céu. E os discípulos, olhando para o Senhor Jesus sendo ascendido ao céu, aparecem então alguns anjos e começam a dizer para eles: ei, vocês que estão olhando o Senhor subir, do mesmo jeito que ele está subindo, ele também vai voltar. Então, meus irmãos, os discípulos saíram dali, saíram do Monte das Oliveiras e foram até Jerusalém. Diz a palavra do Senhor que eles entraram numa casa chamada Cenáculo e subiram ao andar de cima, ficaram ali orando, jejuando, esperando a promessa do Pai se cumprir sobre eles. Ficaram ali durante 50 dias depois da Páscoa. E então, meus irmãos, durante a oração, durante o momento de reunião da igreja, a palavra diz que um barulho surge no céu. Línguas de fogo começam a se repartir sobre eles. E eles foram tomados, meus irmãos, pelo poder do Espírito Santo. Começaram a falar em novas línguas, começaram a profetizar, começaram a ter visões e foram repletos, cheios do Espírito Santo. Imagina você, meu irmão. O Senhor Jesus se acende ao céu, a perseguição começa, e os discípulos, cheios de medo, se encontraram talvez dentro daquela casa, fechado, com as portas trancadas. Talvez estavam pensando: será que vai cumprir essa promessa? Será que vai se cumprir? Será que realmente o Espírito Santo vai vir sobre nós? Será que a promessa do Pai vai se cumprir no nosso tempo? Para quem estuda um pouquinho da palavra, sabe que
estavam ali trancados naquela casa e orando, pedindo a força do céu, irmão. Porque pela força humana, o medo não deixaria eles a evangelizar, a ensinar sobre Jesus ressuscitado. E o Espírito Santo vem sobre eles, irmão. Como diz a palavra, estavam reunidos todos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se dobrava um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava sentado. Apareceu uma espécie de livro de fogo que se repartia e pousava sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Naquele momento, irmão, a igreja que estava com medo, estava trancada, que estava refugiada, ela começa a tomar força. A igreja começa a se levantar, porque agora, irmão, todo medo, toda tristeza, toda dúvida caiu por terra. E então eles começavam ali a orar em língua, começavam a profetizar, a bendizer ao Senhor. A palavra do Senhor diz que muitos judeus estavam em Jerusalém, porque eles estavam comemorando Pentecostes, como eu disse para vocês. Pentecostes é a festa da colheita para os judeus, né? E então eles estavam em Jerusalém celebrando essa festa, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então aquele povo, irmão, imagina vocês, Aparecido no Norte no dia de Nossa Senhora Aparecida. É uma festa grande, né? Muita gente sai de Varginha, sai de São Paulo, sai de Goiás, sai do Nordeste para ir até Aparecida para celebrar o dia de Nossa Senhora. E assim estava acontecendo em Jerusalém. Jerusalém estava tomada por judeus para celebrar Pentecostes. E então eles começam a ouvir os discípulos do Senhor no cenáculo a proclamar as maravilhas do Senhor em suas línguas. Diz a palavra do Senhor que os elamitas, partos, medos, os judeus da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, começam a ouvir os discípulos a glorificarem o nome do Senhor em suas línguas, irmão. E eles começam a se questionar o que está acontecendo. O que será que está acontecendo? Pois estavam todos atônitos, sem saber o que pensar. Eles estavam com medo, falando o que está acontecendo naquela casa. Porque nós viemos de longe, mas nós estamos ouvindo em nossas línguas a proclamação da palavra de Deus, o louvor, a adoração na nossa própria língua. O que está acontecendo, irmão? E então outros começaram a dizer: eles estão todos bêbados de vinho doce. E aconteceu naquela manhã de domingo, irmão, 9 horas da manhã, o Pentecostes, que foi o sopro do Espírito Santo sobre a igreja. Senhor Deus, nessa noite, assim como aconteceu em Pentecostes, Pai, eu te peço, Senhor, sopra sobre nós nessa noite. Que nós possamos nessa noite sair daqui, assim como os discípulos do Senhor saíram do cenáculo naquela manhã de domingo, cheios do Espírito Santo, tomados pela unção do Espírito Santo. Porque aqui nós estamos também com o nosso coração entristecido, angustiado. Talvez muitos de nós queremos largar a caminhada, Senhor. Mas eu creio que nessa noite, assim como aconteceu naquele dia, o Senhor vai soprar sobre nós. E nós vamos sair daqui, meu Deus, renovados, levantados pelo Seu poder. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Depois que acontece aquele momento marcante da igreja do Senhor, diz a palavra do Senhor que Pedro se levanta. Imagina Pedro, meu irmão, se levantando, cheio do Espírito Santo. Aquele Pedro que talvez estava com medo, aquele Pedro que talvez estava com maus lembranças da sua negação ao Senhor Jesus. Ele se levanta e juntamente com ele os discípulos do Senhor, e eles vão até as praças de Jerusalém, e eles começam a pregar. E Pedro se levanta ali e começa a pregar sobre Cristo ressuscitado. Imagina aquela multidão de gente ouvindo Pedro a pregar sobre o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Pedro começa a pregar falando: olha, judeus, vocês que viram o nosso Cristo ser crucificado, nós dizemos a vocês que Ele ressuscitou, e nós dizemos também que Ele ressuscitou. Dizemos que Ele ressuscitou e que Ele é o Senhor.
se arrependeis dos vossos pecados e seja batizado no Espírito Santo. E então se levanta, meu irmão, ali juntamente com Pedro e os discípulos do Senhor, 3.000 pessoas diante daquela pregação. 3.000 pessoas se convertem diante daquela pregação, cheio do Espírito Santo de Pedro, irmão. Pedro, que uma vez era um homem que tinha negado o Senhor Jesus por 3 vezes. Pedro, que era um homem que muitas das vezes tinha o coração endurecido. Pedro, que muitas das vezes era chamado de durão, de carrancudo. Agora era um homem da palavra, um homem cheio do Espírito Santo, que diante da pregação, diante do poder do Espírito Santo, foi capaz de converter 3.000 pessoas para o Senhor Jesus. Outras pessoas que estavam ali, talvez perdidas em seus caminhos, Pedro diz o seguinte: fugir desta geração perversa, fugir do mundo judeu. A pregação de Pedro ali foi base, as bases da pregação de Pedro foi salvação, libertação diante do mistério de Jesus Cristo e fuga do mundo. E a igreja se levanta mais forte do que nunca. E a igreja começa a evangelizar. A igreja começa a buscar radicalidade. A igreja começa a viver o projeto de Deus, irmão. Eu olho para você hoje, irmão, e eu faço uma pergunta para você. O que você precisa nessa noite para se levantar? Será que você precisa também desse vento impetuoso soprando sobre a sua vida? Será que você precisa, meu irmão, minha irmã, do fogo do Espírito Santo tomando a sua alma? O que você precisa nessa noite? O que eu preciso nessa noite? Quando nós analisamos os Atos dos Apóstolos, irmão, quando nós refletimos sobre essa palavra, nós vemos como que deve ser a postura do cristão. Quem aqui foi no retiro de carnaval, levanta a mão para me ver. Quem aqui foi tomado pelo poder de Deus, levanta a mão para me ver. Todo mundo? É verdade ou mentira que vocês estão falando para mim? Verdade? É verdade? Quem aqui foi tomado pelo poder do Espírito Santo no retiro de carnaval, levanta a mão para me ver. Amém? Quantas pessoas depois do retiro de carnaval você já trouxe para o Senhor Jesus? A igreja, meu irmão, ela tem que viver realmente o projeto de Deus. A igreja não pode ser um círculo de oba-oba. A igreja, meu irmão, não pode ser um lugar somente de encontro de amigos.
No nosso comodismo, nós falamos assim: não é bem assim. Eu aceitei o Senhor Jesus, para mim está tudo bom, vou salvar a minha casa e tudo bem. Vou salvar minha mãe, meu pai. Não foi para isso somente que o Senhor Jesus chamou você, irmão. Quem estuda aqui, levanta a mão para me ver. Levanta a mão para ver quem estuda. Quantas pessoas da sua sala sabem que você aceitou Jesus? Eu não estou perguntando quantas pessoas você salvou na sua sala, não, irmão. Quantas pessoas na sua sala de aula sabem que você aceitou o Senhor Jesus? Quantas pessoas trabalham aqui, levanta a mão para ver? Quantas pessoas no seu serviço sabem que você aceitou o Senhor Jesus? Agora eu quero agora fazer uma pergunta agora que talvez vai machucar muita gente. Quem é que tem uma família? Levanta a mão para me ver. A sua família sabe que você aceitou o Senhor Jesus? Talvez nas nossas atitudes, meu irmão, elas desconfiam desse Jesus que nós encontramos. O homem e a mulher, meu irmão, que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ela tem a vida transformada. O homem e a mulher que aceitou o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, ela tem a vida totalmente virada do avesso. Ela não continua com as suas manias. Ela é capaz, meu irmão, de deixar muitas vezes de ser feliz para ver o outro feliz. Como assim? Ela é capaz de sacrificar o seu momento de prazer, de alegria, para salvar a alma. Mas muitas das vezes nós olhamos para o nosso umbigo. Eu também sou assim muitas das vezes. Muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim: eu preciso descansar, eu vou ficar deitado aqui na minha cama depois de ter trabalhado o dia inteiro, né? É justo. Mas eu vou ficar aqui deitado no sofá assistindo televisão. Enquanto você está lá, você poderia estar lá na casa do seu vizinho, falando sobre Jesus para ele. Não sendo aquele evangelizador chato, né, que só fica apontando para a vida da pessoa, mas falando de Jesus para ele. Falando do amor de Deus para ele. Falando da misericórdia de Deus para ele. E pode ter certeza, meu irmão, que depois que Jesus entrar na casa da pessoa, essa pessoa vai ter um encontro com ela mesma. Essa pessoa vai ter encontro com os pecados dela. Assim como eu conversava com o irmão Oswaldo na Argentina. Quantos encontros, o Oswaldo disse para mim, eu achei legal. Quantos encontros a pessoa tem na caminhada? São 2. Amém? O primeiro encontro é com quem? Com Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o primeiro encontro é com Jesus. O primeiro encontro é com Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado: o primeiro encontro é com Jesus. E o segundo encontro? O segundo encontro, meu irmão, é com o pecado. Mas como a pessoa vai encontrar com o pecado se ela ainda não encontrou com o Senhor Jesus? Mas como a pessoa vai saber que ela está no caminho errado, irmão? Sendo que ainda eu guardo Jesus somente no meu peito. Está errado alguma coisa na minha vida? Está errado alguma coisa na sua vida? Nós recebemos o Senhor Jesus, irmão. Não foi para iniciar algo somente nosso, irmão. Nós temos que levar o Senhor Jesus nas cadeias. Nós
Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim para ela. Irmão, levanta a mão assim para ela e fala assim: eu repreendo. Eu repreendo. Comodismo. Eu repreendo. Todo espírito de tristeza. Eu repreendo. Todo espírito de desconfiança. Receba nessa noite o Espírito Santo de Deus. Receba nessa noite o fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Olha aqui para frente agora. Quando eu comecei a minha caminhada, eu tive um encontro profundo com a palavra do Senhor. Eu li a palavra do Senhor, meu irmão, e começava a chorar diante dos mistérios que eu lia nela. De tão grande era a minha fome pela palavra do Senhor. Eu ajoelhava para ler a palavra do Senhor, irmão, depois eu fui me deixando. Então eu chegava em casa, lia a palavra do Senhor de qualquer jeito. E então muitas das vezes eu chegava em casa, em vez de ler a palavra do Senhor, eu ia ler livro. Claro que o livro é muito bom, né? Mas nós temos que ter a leitura diária da palavra do Senhor. Começava a trocar a palavra para ouvir músicas de Deus, mas eu fui deixando de ter aquela fome pela palavra. Foi passando o tempo, irmão. Então aquele João que teve um encontro com o Senhor, com o fogo do avivamento de Deus, foi ficando uma pessoa enfraquecida. E aí as almas que precisavam de ser salvas foi sendo deixadas para trás. Mas o Espírito Santo deixou eu morrer ali para decorrer da caminhada? Não. Houve uns avivamentos na minha vida. Então quando eu estava ali frio, o Espírito Santo vinha e me levantava. Quando eu estava desacreditado, o Espírito Santo vinha e me trazia esperança. E assim foi até eu chegar aqui hoje, irmão. Assim foi comigo até eu chegar aqui hoje. Hoje como você é, Johnny? Hoje eu tenho a minha identidade. Hoje eu tenho a minha fé. Graças a Deus, irmão, estou num momento muito feliz da minha vida. Graças a Deus, eu estou num momento muito feliz do meu ministério. Porque eu estou num momento, irmão, de ser abraçado novamente. E todos os dias o Espírito Santo vem sobre mim, vem sobre a minha vida, vem sobre o meu ministério, vem sobre a minha família, vem sobre o meu namoro, vem sobre o meu trabalho. E graças a Deus, irmão, eu posso dizer que eu estou aqui, irmão, cheio da vontade de estar caminhando com Jesus, cheio da vontade de salvar a alma, irmão, cheio da vontade de ser a presença de Deus, aleluia. Mas e você, como você está, meu irmão? Como você está, minha irmã? Ah, Johnny, hoje eu estou desanimado. Ah, hoje eu estou sem vontade. Muitas vezes eu tenho orado e não tenho sentido a presença de Deus, irmão, em nome do Senhor Jesus. Ah, meu irmão, o Senhor hoje está aqui nessa noite. E Ele diz para você: se posiciona, porque não foi na mornidão que eu te levantei, não foi para a mornidão que eu te levantei. Eu te levantei para ser o meu profeta, eu te levantei para ser a minha filha, para levantar a alma, Você não foi levantado, meu irmão, para ser um desacreditado dessa vida. Não, irmão, as pessoas podem pensar sobre você, mas somente Deus sabe quem você é. Você não foi levantado, irmão, para ser debochado por ninguém, irmão. As pessoas podem até debochar, mas as mesmas pessoas que debocham de você terão que ver o que Deus vai fazer na sua vida. As mesmas pessoas que debocham da sua fé, irmão, vão ver o que Deus vai fazer na sua vida, irmão. Hoje nós temos muitas pessoas por aí querendo apagar o fogo da nossa alma. Fala que muitas das vezes nós somos exagerados, que nós somos loucos, que nós somos fanáticos, que nós somos bitolados na cabeça. Então começam a querer fazer com que a gente possa viver uma fé morna, uma fé light. Não, sai dessa. Sai dessa. Quando a pessoa começar a falar para você assim, não é bem assim.
Muitas pessoas olham para você e falam assim: ah, perdendo tempo dela. Ah, está indo para o culto de oração, está indo para a missa, porque está fazendo outra coisa, irmão. Vai para o culto de oração, vai para a missa. Ah, Johnny, hoje eu estou aqui, minha vida parece estar parada. As meninas novas aí, os homens, o menino novo, as pessoas falam assim: ah lá, perdendo tempo dele, o padre e a freira aí na igreja. Não é verdade? O padre e a freira, muitas das vezes, irmão, no começo da minha caminhada, as pessoas falavam assim: ó o padre Johnny indo para a missa. Não vai dar nada na vida dele, ó. Só pensa aí na igreja. Essas pessoas que falam assim com vocês, os meninos e as meninas aí, vão ter que ver vocês subindo no altar com um príncipe e uma princesa de Deus. Porque para nós, irmão, não existe mesmo tudo. Para nós não existe mesmo tudo, não, irmão. Para mim e para você tem o melhor da parte de Deus, irmão. Para mim e para você tem o melhor da parte de Deus. Porque nós estamos aqui servindo um Deus que é fiel. Nós estamos servindo um Deus que é verdadeiro. Então, irmão, eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você é o melhor de Deus sobre essa terra. Você não é o resto de Satanás, não, irmão. Você é o servo de Deus, a filha de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus. Você é a melhor coisa que Deus podia colocar nessa terra. Você é um homem separado, é uma mulher separada de Deus. Você não é o resto do mundo, não, irmão. Desculpa o que eu vou falar. Estou vendo as pessoas que não vai entender o que eu estou falando. Irmão, você que foi batizado no Espírito Santo, você que é um novo homem nascido no poder de Deus, um homem e mulher de Deus que está aqui, para de ficar andando com a cabeça baixa lá fora. Para de ficar andando assim: ah, eu sou um sofredor, eu sou um servo humilde de Deus, servo simples, eu não sou nada. Não, para com isso. Acordou, o que você tem que fazer? Acordou, levanta, respira, estou vivo. Dobra o teu joelho e diga: Espírito Santo de Deus, vem sobre mim. Tome a minha vida. Ah, Espírito Santo de Deus, eu tomo posse das vitórias desse dia. Ah, Espírito Santo de Deus, eu tomo posse das vitórias das batalhas desse dia. Se levanta, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Olha para o espelho, levanta da cabeça e fala assim: está diante desse espelho a obra-prima das mãos de Deus. Se levanta, sai para trabalhar, sai para estudar, ergue a cabeça, cumprimenta as pessoas que estão na rua, diga para elas: a paz do Senhor, Deus te abençoa, Deus te ilumina. Começa a abençoar a vida das pessoas, irmão. Tira essa imagem de pobrezinho, de coitadinho, de sem ninguém. Tira isso da cabeça, irmão. Você foi batizado no Espírito Santo, irmão. Sabe por que Pedro? Não, sabe por que Pedro? Sabe por que Pedro, irmão? Vai levantar agora. Sabe por que Pedro foi usado para salvar 3.000 pessoas? Não foi porque Pedro foi um coitadinho lá na frente, não, irmão. Não foi porque Pedro estava ali: eu não estou vendo. Não foi por causa disso, irmão. Lá na frente estava um Pedro cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, irmão. Quando o mundo vê você cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, irmão, eles vão perceber que não é pela mão do homem que você está de pé, não, irmão. Eles vão entender que está um Deus poderoso sobre a sua vida. Eles vão entender, irmão, que existe um Deus que te levantou, existe um Deus que te separou, existe um Deus que faz de você um homem novo, uma mulher nova. E aí então, irmão, o mundo vai querer encontrar com esse Jesus que você encontrou. Aleluia. Se levanta, ergue a sua cabeça. Você é um homem novo, você é uma mulher nova. Chega desse negócio, meu irmão, da igreja, né? Picuinha dentro da igreja. Dizem que são homens e mulheres de Deus, mas tem raiva do irmão, tem raiva da irmã. Essa vibe não está selada para o irmão, selada para a irmã. Eu desconfio dessa igreja. Chega de Jesus, irmão, vamos começar a quebrar as pernas do demônio. Se existe alguém que é contra você, irmão, peça perdão para ela. Ah, mas foi essa pessoa que me ofendeu, não foi ela. Irmão, deixa de lado disso, irmão. Peça perdão, se humilha. Sabe como
como você destrona? Pergunta para mim, como, Johnny? Como, Johnny? Se humilhando diante dele. Para ele sim você tem que se humilhar. Seja humilde. Peça perdão. Percebeu que alguém está contra você? Percebeu que alguém não gosta de você? Que alguém foi magoado por causa de alguma coisa que você fez? Peça perdão. Seja uma pessoa, irmão, que não tenha laços com Satanás. Peça perdão. Se humilhe. Peça força para Deus. Ah, Johnny, mas você não sabe o que eu passo. Não tem como eu ser esse cristão que você está falando. Eu passo por tanto sofrimento. Irmão, eu entendo o teu sofrimento, mas eu não aceito você ficar me curvando diante do seu sofrimento, porque você tem um Deus muito maior que o teu sofrimento, irmão. Eu não aceito, meu irmão, você prova